Oi, gente, eu sou a monitora Vitória e hoje eu vou estar explicando, resolvendo a questão 2 da pré-prova de 2026/1. Então, a questão 2 diz: uma amostra de 8 gramas de nitrato de amônio, de nitrato de amônio sólido sofreu decomposição completa em uma bomba calorimétrica de volume constante, cuja capacidade calorífica total era de 640 joules por Kelvin. Durante a reação, a temperatura do calorímetro aumentou de 24 para 31 graus Celsius. E aqui a gente tem a reação de decomposição, né? Então, aqui a gente tem o nitrato de amônio sólido virando N2O gasoso e 2H2O gasoso. Então, a gente não tinha nenhum mol, né, gasoso, e depois a gente tem 3 mols gasosos. Porque aqui a gente vê, não tem nada na frente, se não tem nada na frente, é 1. E aqui a gente tem 2H2O, então a gente tem 3 mols gasosos. Isso vai ser importante depois. Então, determine o calor liberado pela reação, e se esse valor é relativo à variação de energia interna ou de variação de entalpia. Depois, calcule a variação de energia interna em kJ por mol e calcule o ΔH em kJ por mol. Agora, já tá toda feita a questão aqui, e eu vou pedir que vocês não se assustem, porque é bastante coisa, mas eu vou explicar. Então, olhem pra onde eu tô mostrando pra não se perder, tá? É porque é meio difícil gravar e escrever, então eu resolvi escrever tudo de vez. Então, a letra A. A gente quer saber o calor liberado pela reação e se esse valor é ΔU ou ΔH. Então, primeiro a gente tem que entender o que aconteceu fisicamente nessa bomba e nessa reação. A gente viu que a temperatura do calorímetro subiu, né? Foi de 24 para 31 graus Celsius. Se a temperatura subiu, significa que a bomba absorveu o calor. E ela absorveu o calor de algum lugar, né? Porque nada se cria, tudo se transforma. Então, de onde que veio esse calor? Veio da reação, né? Então, a bomba absorveu um calor que foi liberado pela reação. O que significa que essa reação é exotérmica, porque ela liberou o calor. Então, se ela perdeu, o Q dela, né, o Q da reação, vai ser negativo. E a gente vai calcular esse Q agora. Para calcular o Q, a gente usa a fórmula C igual a ΔT. O Q é o calor, o C é a capacidade calorífica, que foi nos dado aqui no enunciado, 640 joules por Kelvin, que significa quanto de calor a bomba tem que absorver para mudar a temperatura. Então, ela tem que absorver 640 joules para subir a temperatura, para subir 1 Kelvin, por exemplo. Então, aqui a gente tem calor é igual a capacidade calorífica vezes ΔT. ΔT é a variação de temperatura. Então, primeiro a gente já tem o nosso C, que é 640 joules por Kelvin, e a gente vai calcular o ΔT. Então, vamos para cá, calcular o ΔT. Gente, lembrando para olhar para onde eu estou apontando, porque tem bastante informação aqui. Então, cálculo do ΔT. Sempre que a gente vai calcular o delta, a gente não pode confundir. A gente tem que calcular o final menos o inicial, e não o contrário. Não é o inicial vezes o final. Então, final menos inicial. A temperatura final foi 31 graus Celsius, menos 24 graus Celsius. Isso é aqui no enunciado. E isso dá 7 graus Celsius. Só que é muito importante, no caso, eu acredito que seja interessante passar tudo para Kelvin, porque depois todas as outras fórmulas em termodinâmica vão ser em Kelvin. Eu coloquei aqui para vocês verem que dá a mesma coisa no caso de variação de temperatura, tá? A variação de temperatura pode ser calculada em Celsius ou Kelvin, mas a gente acha melhor passar para Kelvin, somando 273, né? Passando do Celsius para Kelvin, a gente soma 273, né? A gente acha que é melhor, porque depois todas as outras fórmulas vão ser calculadas em Kelvin e vai ser mais fácil predizer as unidades de medida, né? Então, por exemplo, em 640 joules por Kelvin, que é a capacidade calorífica, ó, joules por Kelvin, vezes ΔT em Kelvin, né? A gente vai poder cortar e saber que valor vai ser dado, em que unidade de medida vai ser dado o nosso Q. Por quê? 640 joules por Kelvin vezes 7 Kelvin, 7 Kelvin, a gente corta os kelvins, né? E a gente vai ter 4.480 joules. Só que todas as nossas questões querem saber em quilojoules, né? Olha aqui, depois a gente vai precisar em B e C saber o valor em quilojoules. Então, a gente vai passar para quilojoules para facilitar. Passar para quilojoules, a gente divide o nosso valor em joules por 1.000. E a gente vai ter 4,48 quilojoules. Então, esse 4,48 kJ é relativo tanto ao calorímetro quanto à reação. Só que o calorímetro, ele vai absorver 4,48 e a reação vai liberar menos 4,48 kJ, tá? Isso porque a reação é exotérmica e o calorímetro absorve esse calor. Então, ele vai ganhar esse calor e a reação vai perder esse calor. Agora, a segunda parte da questão A nos pergunta se esse valor de Q é relativo a ΔU ou a ΔH. Então, a gente precisa lembrar da primeira lei da termodinâmica, que diz que ΔU, a variação de energia interna,
é igual a calor mais trabalho. Só que pensa que a gente está numa bomba, e essa bomba calorimétrica é um negócio duro, entendeu? O trabalho, ele é relativo à expansão. E aí, por exemplo, a gente tem aqui os gases, né? Os gases expandem. Só que os gases não são capazes de expandir nesse lugar duro que é a bomba. Então, o volume é constante. Porque toda essa reação está acontecendo dentro de uma bomba que é dura, que não é possível que esses gases formados se expandam, entendeu? Então, não vai ter expansão, não vai ter contração. Opa, estão me ligando aí. Não vai ter expansão, não vai ter contração, não vai ter trabalho. Trabalho é essa força de expansão e contração. Então, se não tem trabalho, vai ser só ΔU igual a Q. Toda a energia formada, perdida, enfim, nessa reação, toda essa energia vai ser convertida em calor. Então, ΔU é igual a Q nessa situação dessa pergunta. Então, né, ΔU é igual a Q quando o volume é constante. Então, a resposta da A, o calor liberado é menos 4,48 kJ e esse valor corresponde a ΔU. Agora a gente vai para B. Calcule o valor de ΔU em kJ por mol. A gente tem o valor de ΔU, que é igual a Q, para a nossa decomposição da nossa amostra de 8 gramas. Só que a pergunta que é qual que vai ser o valor para uma amostra de 1 molar, né, de 1 mol, em vez de só de 8 gramas, que é a nossa amostra. Então, primeiro a gente tem que descobrir quantas gramas tem 1 mol de nitrato de amônio sólido. Então, primeiro a gente vai descobrir isso, a massa molar do nitrato de amônio. Como a gente vê a massa molar, a gente olha as massas atômicas na tabela periódica. Então, a gente vê de cada átomo qual que é a massa atômica. Se eu bem me recordo, o nitrogênio é 14, o hidrogênio é 1, então faz 1 vezes 4, nitrogênio é 14 de novo, e o oxigênio é 16, então 16 vezes 3. Eu botei aqui o resultado direto, que é 80 gramas em 1 mol. Bom, a gente vai aqui calcular quantos mols a gente tem na nossa amostra de 8 gramas. Então, se a gente tem 1 mol tem 80 gramas, e a nossa amostra tem 8 gramas. Então, a gente tem, na nossa amostra, 0,1 mol. E agora a gente vai calcular o ΔU para 1 mol. Então, se a gente já sabe que a nossa amostra de 8 gramas tem 0,1 mol, e esse 0,1 mol dá 4,48 quilojoules, então, a gente faz a nossa regra de 3 e a gente vai ter que a decomposição de 1 mol de nitrato de amônio vai dar menos 44,8 kJ por mol. Agora a gente vai para a resolução da letra C, tá? Que a gente quer saber o ΔH em kJ por mol. Para a letra C, a gente precisa entender, o ΔH leva em consideração se a pressão for constante. Aí é uma questão mais teórica, né? Pensa que a gente está nessa bomba calorimétrica e que todo esse volume de gás não pode expandir, porque a bomba, como eu expliquei, é dura. Então, toda essa força que estaria sendo feita para a expansão está se transformando em pressão dentro daquela bomba. E a entalpia não quer saber isso. A entalpia quer saber se essa pressão fosse constante. Ela quer saber se aquele gás realizasse a expansão, entendeu? Então, ΔH, e é isso que significa essa parte aqui. Essa parte da fórmula leva em consideração se a pressão fosse constante, se houvesse a expansão que o gás quer fazer. Então, ΔH é igual a ΔU, que a gente já tem, né? Aqui é molar. Mais ΔNG. Esse ΔNG é a variação de mols gasosos, tá? Qual que é a variação de mols gasosos? A gente tem aqui a nossa fórmula e a gente tem, enfim, como qualquer delta, final menos inicial. No final, a gente tem 3 mols gasosos. Ó, porque aqui, ó, 1 mol gasoso mais 2 mols gasosos nos produtos. E no início, a gente não tem nenhum mol gasoso, isso aqui é sólido. Então, final menos inicial. 3 menos 0 igual a 3. Então, a gente tem aqui 3 mols gasosos, tá? Vezes R, que é a nossa constante, 8,314 joules por mol. Esse joules aqui é importante porque ele vai dar o resultado em joules. E o T é a nossa temperatura absoluta em Kelvin. Então, ela não é ΔT, é só o T mesmo. Então, é um T que normalmente a gente vai usar 298, porque é a faixa em que está acontecendo ali a reação. Então, normalmente a gente vai usar 298 se for uma questão em temperatura ambiente, assim, de 24 a 30 e poucos graus Celsius. Então, a gente vai fazer a nossa multiplicação aqui, e essa multiplicação vai ser dada em joules, por conta da constante, né? E aí, a gente vai dividir por 1000, porque a gente quer em quilojoules. Daí, somando com ΔU, nós vamos ter menos 37,4 kJ por mol.